né? Então, essa é a nossa segunda reunião sobre psicoterapia. Ok? Então, eu já dei uma olhada aqui com o Clóvis e a gente estava no capítulo 2, que é o processo da psicoterapia, tá? E estávamos no último parágrafo, tá certo? Enquanto as suas meninas não chegam, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Então, diz assim: independente da sinceridade do próprio terapeuta, ele não pode deixar de querer mudar o autoconceito do paciente de algum modo que ele acredita ser real. A tarefa da terapia é reconciliar essas diferenças. Espera-se que ambos aprenderão a desistir das metas originais, pois é apenas em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. No início, é inevitável que tanto os pacientes quanto os terapeutas aceitem metas que não são realistas e que não estão completamente livres dos tons menores da magia. Esses são finalmente abandonados na mente de ambos. Então, quem já fez terapia sabe, né, que quando você está fazendo uma terapia tradicional, aquelas terapias que nem falam no nome de Deus, né, existe uma tentativa do terapeuta, né, fazer uma análise do passado do paciente, e aí, vamos dizer, através desses insights, né, que a gente vai tendo, o terapeuta, nesse início de trabalho, ele começa, através desses insights, querer transformar. Fala, Nando. Tudo bem? Boa noite aí. Boa noite a todo mundo. Você está aqui conosco. Nós estamos aqui, Nando, na segunda reunião sobre a psicoterapia. Estamos no capítulo 2, falando sobre o processo da psicoterapia, e é o último parágrafo, tá? Tá. Então, em sua homenagem, eu vou ler o parágrafo de novo, porque você me ajuda a comentar aqui. Obrigado. Assim, independente da sinceridade do próprio terapeuta, ele não pode deixar de querer mudar o autoconceito do paciente de algum modo que ele acredita ser real. A tarefa da terapia é reconciliar essas diferenças. Espera-se que ambos aprenderão a desistir dessas metas originais, pois é apenas em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. No início, é inevitável que tanto os pacientes quanto os terapeutas aceitem metas que não são realistas e que não são completamente livres dos tons menores da magia. Esses são finalmente abandonados na mente de ambos quando a coisa progride. Chegou a nossa mestre maior, a Lilian Paz, estamos salvos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas o que eu até queria ver você comentar, Nando, as minhas experiências em termos de terapia sempre foram terapias que eu vou chamar de secas, né? Terapias em que nem se falava sobre a presença do Espírito Santo ou sobre a presença de Deus, nada disso. O que estava se fazendo ali era normalmente uma revisitar, né, todo o passado, né, o relacionamento com o pai, com a mãe, toda aquela questão freudiana, kleiniana, normalmente do Van, mas sem que houvesse uma prece do terapeuta, nem que houvesse, vamos dizer, um pedido de ajuda de ambas as partes. Um trabalho, vamos dizer, muito ligado ao histórico do paciente propriamente dito. E a minha experiência foi que esse tratamento, apesar de ser muito confortante, né,
ele te traz um conforto, porque você chega sempre, normalmente, no consultório muito cheio de problemas, né? E você tem lá, normalmente, os terapeutas são pessoas muito bem formadas, que têm muita educação, que têm, vamos dizer, muita cultura, e eles estão ali, vamos dizer, 50 minutos sem tocar o telefone celular, prestando atenção somente em você, né? No que está acontecendo na sua vida. Então, você se sente, vamos dizer, lisonjeado, você se sente bem porque você tem ali uma pessoa que está prestando atenção em você. Sim. Mas como ele não traz nenhuma, vamos dizer, força espiritual para dentro do tratamento, aquele tratamento normalmente acaba sendo uma coisa superficial. O que você tem a dizer sobre isso? Pô, boa pergunta. Eu acho que tem muita coisa aí, né, Roberto? Tem a postura. Primeiro, a abordagem que você segue, que às vezes é uma teoria que define o relacionamento. Então, às vezes, se eu sou um psicanalista, eu posso estar tentando te ler para encaixar numa das teorias psicanalíticas que eu conheço. Isso cria uma ausência de presença, uma ausência de conexão, cria. Enfim, eu endeuso uma teoria, né? É claro que não está evidente para o terapeuta e para o paciente, mas eu fico endeusando por trás, né? Para usar a tua palavra, eu não tenho a minha autoridade, a minha entrega não é a uma força maior, senão a uma teoria. E não é nem ao relacionamento terapêutico, é a teoria, né? Eu estou lendo o relacionamento para ver se ele corresponde a uma teoria que eu Dá tenho. uma forçada de barra para ver se encaixa ali, né? O parafuso não encaixa muito, mas eu estou tentando ali empurrar para ver, olha, isso aí realmente parece para mim sei lá, uma questão com o seu pai ou com a sua mãe, ou então, né, então aí tem toda a fauna de teses. Particularmente, eu acho que colocar é a escolha de qualquer terapeuta, né? Como colocar essa força maior presente dentro, ou aceitar, melhor dizendo, né? Essa força maior dentro de um processo terapêutico. Acho que isso é muito delicado. Tenho até curiosidade para saber como é que vocês atuam. As palavras mais fortes, né? Como, por exemplo, a presença divina, ou o Espírito Santo. Isso para uma pessoa que não está conectada a esse tipo de expressão pode causar o ambiente terapêutico ele é muito sensível a isso, né? Então você a entrega a essa força que você aceite, né? A palavra divina, você aceite que Deus vai falar por você, sem usar essas expressões é delicado e tem que prestar atenção na outra pessoa também, porque nós dois estamos num processo ali, né? Está acontecendo um relacionamento, né? Isso. E Não, é muito legal essa colocação. Eu até vou esperar um pouquinho para fazer a pergunta que eu quero fazer para você, mas aqui, eu não sei, a Lília está aqui, né, presente. E a Lília, vamos dizer, ela é terapeuta, né? E ela, vamos dizer, hoje em dia, eu sei que ela atende muita gente. Só que, no caso da Lilian, vamos dizer, como ela é muito conhecida e ela é muito associada ao Curso em Milagres e a todo o trabalho do Espírito, eu acredito que, normalmente, ela vai falar aqui, mas, normalmente, vamos dizer, os pacientes já bem, de certa forma, preparados, né, para essa abordagem espiritual e não uma abordagem, vamos dizer, somente interpretativa. Mas eu vou te dizer que eu já tive contato com algumas dos tratamentos da Lilian. Ela também não é, vamos dizer, pura, né, nesse sentido. Ela realmente também ela vai e dá uma fisgada para poder buscar os insights junto aos seus pacientes tradicionais, né, aqueles insights tradicionais que você procura, e ela acho que faz uma mistura ali que acaba, eu acho que dando muito certo. Mas ela tá, não sei se está com algum problema em casa, ainda não conseguiu entrar, daqui a pouco ela vai chegar e vai falar sobre isso. Eu já estou aqui, querido.
Você já está aqui, você está escondida aí atrás, Lília? Não, meu amor, eu estou aqui na sua frente, você não está me vendo. Então você ouviu essa conversa toda? Ouvi essa conversa toda. Como é Então, que você não está me vendo? não, agora eu estou te vendo aqui, porque tinha muita gente e eu só estava vendo 4 pessoas. Mas então agora, Lília, você conhece o Nando? Se você não conhece, eu tenho um prazer enorme de te apresentar. Tá? Porra, pelo amor de Deus, ao contrário. Eu que estou feliz de estar vendo na linha pela Ele é primeira uma vez. pessoa extremamente querida, ele é estudante do curso há algum tempo já, e acho que talvez há uns 3 ou 4 anos, né, Luiz Fernando, você optou realmente pela carreira, vamos dizer, terapêutica, e Isso. começou a ter, vamos dizer, uma vida praticamente dedicada a isso, com o paciente o dia inteiro. Então, era esse o assunto, que traz Deus, não traz Deus. Então, fala aí um pouco, Lília, para ajudar a gente aqui. Ô, meu querido, muito prazer, Luiz Fernando. É uma alegria para mim conhecer você, né? Nós somos aqui uma família e, né, eu te acolho com muito carinho, com muito respeito, né, esperando que o Espírito Santo realmente abra, né, a nossa mente para que nós possamos compreender, né, a linguagem do curso, que não é a nossa linguagem normal, né? Enfim, o que eu ia dizer com relação a isso, Roberto, é o seguinte, quer dizer, realmente, né, quer dizer, a maior parte das pessoas, né, que vem a mim, quer dizer, sabe, né, que eu vou estar ligada ao Espírito Santo, que eu estou ali pedindo ajuda, né? Mas eu também tenho, né, alguns pacientes, né, que não têm nenhuma ligação com o curso de milagres. Você sabe disso, que você conhece, né? Então, o que acontece, né? Antes da minha sessão, eu procuro me conectar, eu procuro ficar calma, eu procuro realmente, né, pedir ajuda e quando a sessão acontece, né, se a pessoa não é ligada ao curso de milagres, eu não uso, como você estava falando, Nando, nada dessas palavras, está entendendo? Eu não falo do Espírito Santo, eu não falo de Jesus, mas eu posso, né, abrir, e é isso que eu procuro fazer, né, quer dizer, abrir a consciência da pessoa que está ali na minha frente, né, para essa luz, né, para essa força interna que ela tem, né? Então eu posso ajudar, eu posso ser útil sem falar, né? Quer dizer, nessas palavras que podem, enfim, quer dizer, né, causar reação, né? Então eu procuro abrir a pessoa, né, para a luz dentro dela, para, né, quer dizer, a aceitação dentro dela, desfazendo a culpa, mas eu não falo de Deus, nem do Espírito Santo, nem do curso de milagres, nem de nada disso. Mas se você fala da luz dentro dela, você fala sobre o que é o mais importante. Claro. Pois é, mas eu não estou, tá entendendo? Eu não estou dizendo o Espírito Santo. Você não Santo. está falando, e nem precisa, né, eu acho. Não. Eu acho não. que nem precisa. Você poderia utilizar até, vamos dizer, outros, se não fosse, se você pudesse falar em, vamos dizer, outros exemplos de outros avatares que apareceram, você poderia utilizar até outros nomes. Mas vamos dizer, agora, o que eu quero falar aqui entre nós, cá entre nós, e depois desses anos andando, sem Deus não há esperança, tá certo? Sem a luz do Pai, não há. Não há. Zero. Então, e você só vai, vamos dizer, mudar a sua consciência quando a luz do Pai estiver vibrando intensamente em você. Então, se você está num consultório e você, vamos dizer,
tem que tratar desse assunto com delicadeza, eu tenho certeza que vocês fazem isso muito adequadamente. Mas, no final das contas, vocês sabem que essa coisa vai ter que progredir, né? E vai ter que ser cada vez mais falado sobre essa força interior e sobre essa luz interior que eles têm, que vai ser a única coisa que vai curá-los, certo? Exato. E o que normalmente acontece, quer dizer, né, quando a pessoa chega, né, se ela está realmente passando por uma crise, naquele momento ela não tem, né, nenhuma ligação, ela não tem nenhuma awareness, nenhuma consciência de que há esperança, né, de que há a presença dentro dela. Maria, dizer, você deve ter pacientes de 2 anos, que você trata pelo menos, 3 anos, né? Tenho. Então, toda essa fase inicial já passou para trás, né? Como que é a conversa hoje em dia com esses pacientes? Você foi conseguindo abrir, e agora fala de uma forma mais aberta? Você não precisa falar nem Jesus, nem do Espírito Santo, nem de nada disso. Mas você pode falar sobre a luz mais claramente com essa pessoa? Claro. E essa luz é que vai curá-la? Claro, claro. Então, eu falo sobre, eu coloco isso, né? Quer dizer, e sobretudo. Você reza com elas? Com as pessoas que são ligadas ao Curso Milagres, rezo. Não, mas se não for ligado ao Curso Milagres e tiver com você há muito tempo? Isso, enfim, quer dizer, isso é raro, né? Mas eu tenho 2 pessoas, né? Que são, enfim, quer dizer, se encaixam nesse quadro que você colocou aí, né? Então, ou seja, a grande maioria dos seus pacientes são estudantes do curso. A grande maioria são estudantes do curso. E os que não são, como eu estou dizendo, quer dizer, né, eu vou abrindo, quer dizer, eu vou colocando dentro dela, né, na medida do possível, né, porque eu faço também, depende de cada um, tá entendendo? Eu uso meditação, eu uso enneagrama, eu uso, enfim, né, o que for mais útil, né, naquele momento. Então, quer dizer, há muitas formas de oração, quer dizer, que eu uso, que não são, enfim, quer dizer, entende, definidas normalmente como oração. Eu não rezo o Pai Nosso, eu não rezo as orações do curso, mas, na verdade, quer dizer, eu estou fazendo ali uma oração. Mas, para os estudantes do curso, você lê as orações do curso? Leio. Então é isso. Nando, quer fazer algum comentário? Não, eu acho que tem algumas coisas ali que acho que a postura, essa é uma coisa difícil que eu apanhei bastante para aprender, assim, e aprendo a cada pessoa que entra ali. O curso, essa parte da psicoterapia do curso fala muito disso, e apesar de falar assim como se fosse uma coisa super simples, é muito importante, que é a gente saber que a hora que a pessoa entra ali é um relacionamento de iguais. Só isso já é muito difícil, Roberto, porque a gente sempre acha que só porque a gente faz isso o dia inteiro, ou a gente tem algum tipo de formação, a gente vai estar, nem que seja um passo adiante, mas a gente não está. E a gente realmente dizer, sentar na cadeira e dizer, eu não estou, e essa pessoa vai trazer uma coisa para mim, como se eu fosse a paciente dela. Isso é muito difícil de botar na prática, sabe? A gente está sempre tentando calçar, entender e tal, e como se... Então, se colocar nesse lugar, ele já é uma espécie de oração, assim, sabe? Tipo, se a pessoa que está do outro lado sente que tu é igual a ela, e isso pressupõe uma certa destruição de uma ilusão que ela tem, porque ela, né, eu vou sentar na tua frente, Roberto, eu acho que você vai resolver a minha vida. Isso é que todo mundo espera, né? Pô, o Roberto entende de um curso de milagres, então eu vou ser atendido pelo Roberto, eu estou com um monte de questão na minha vida, então, Roberto,
pega aí as minhas questões e, pô, me ajuda a resolver isso. Mas tu vai estar lá como um igual. Então, isso dá uma angústia na gente também, sabe? Tipo, cara, eu não sei a tua solução assim, de cara. E isso é que faz muita gente buscar a teoria, porque aí eu sei te propor alguma solução. Mas essa postura de ser igual já é uma espécie de oração, já é uma espécie de, poxa, eu estou aqui, cara, eu estou aqui contigo, né? Sabe? O que a gente vai fazer agora? E essa é uma postura que dá uma angústia danada. Isso precisa ser treinado, sabe? A cada pessoa que chega ali, tipo, o que essa pessoa tem? Para mim, o caso dela, o que ela vai trazer, assim, isso também apanhei muito para entender, sabe? Tipo, todo mundo, sem nenhum erro, vai trazer uma coisa tua para teu processo, se falando em termos de curso, para o meu processo de perdão, sabe? Para minha culpa, para minha prisão, ela vai trazer e vai botar, vai oferecer isso para mim ali. Então, quando a pessoa chega, tem uma sacralidade desse momento, sabe? É um encontro onde nós dois vamos mexer nisso, graças a Deus, sabe? Graças a Deus que você falou isso, Nando, porque, vamos dizer, o Dr. Ken falava isso, vamos dizer, eu já ouvi essa matéria enésima vez. E tem uma coisa que ele ressaltava com muita força, a Lina sabe disso, que existe uma frase que aparece duas vezes nesse material que nós vamos ler aqui. Mas eu vou falar agora porque é tão importante que é o que ele dizia. Ele dizia, olha, quando o terapeuta, vamos dizer, para de julgar o paciente, Isso. a cura acontece. Isso é lindo. Hein? A cura acontece. Por que acontece? Porque aí vocês são um, você está na unidade, o amor de Deus pode fluir livremente nos dois, né? Curando tanto o paciente quanto o terapeuta. Mas enquanto o terapeuta está julgando, né, o paciente, ele é isso, ele é aquilo, eu sei mais de para lá, e a minha teoria, enquanto você estiver nesse jogo, né, de superioridade, você estiver julgando o que ele fez por uma coisa ou pela outra, você está vibrando no ego, você está vibrando na separação. Isso. Então, isso eu acho que é uma das coisas lindas que tem nesse material da psicoterapia. Muito obrigada, isso foi muito importante, Nando, essa questão, né, de você lembrar que você e o paciente são iguais, na verdade são o mesmo ser, né? Então, quando eu falei, né, que antes dos encontros eu procuro ficar, né, me conectar para isso, né, para estar ali diante daquele ser, né, me colocando numa postura igual a ele e me lembrando, né, que ele e eu somos o mesmo ser. E você tem toda a razão. Cada pessoa, cada um que vem a você, traz alguma coisa sua, né, para você também, porque, como Jesus diz, né, quando nós somos curados juntos. Sim. Eu confesso, Lina, que eu tenho uma dificuldade assim, de identificar a gente como o mesmo ser. Eu ainda tenho que aprender bem esse caminho. Eu não consigo entrar nessa frequência onde eu vejo que nós somos o mesmo ser. Eu estou me esforçando sempre para manter que nós dois somos irmãos, mas ainda, percebe, tem uma separação. Somos dois irmãos, mas ainda não, eu não percebo que nós dois estamos com a mesma, como é que é, a mesma película, sabe? Somos a mesma coisa. O mesmo dentro, né? O mesmo núcleo. Isso. Mesmo núcleo, né? O de fora é diferente, mas o núcleo é o mesmo. Sim. O núcleo é o mesmo. Então, isso ajuda bastante, né, na terapia, se você lembra, né, que o núcleo é o mesmo. Né? E desse núcleo, né, vem, vamos dizer, o amor, que você não vai falar essa palavra, né, mas a pessoa que está ali diante de você, ela percebe, ela sente, né, quando você acredita nela, quando você dá força a ela, quando você, né, quer dizer,
quando você lembra da imensa força, da imensa luz que há dentro dela, como há dentro de você, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Obrigado. Eu vou fazer falar um pouquinho sobre Jesus aqui, porque eu acho que cabe nesse momento, e acho que, vamos dizer, Jesus talvez seja um grande curador, né? Que ele foi, né, para todos nós e mostrou tantos exemplos. Quando ele estava em Nazaré, que ele era conhecido, porque ele cresceu ali e tal, ele não conseguiu fazer cura nenhuma. Por quê? Porque havia já um julgamento. Como que Jesus, que morou aqui, jogou futebol com a gente, que era aquele moleque e tal, vai fazer alguma cura em mim? Pode parar com isso. Então já havia, né, uma rejeição muito grande à presença. Quando ele foi para viajar para a Palestina e tudo mais, ele começou a fazer os trabalhos de cura. E a primeira coisa que ele perguntava para qualquer, vamos dizer, pessoa era: você crê? Você crê? Né? Até tem aquela cena, vamos dizer, maravilhosa, que ele está andando e tem uma mulher que estava doente há não sei quantos anos, e ela vai e ela segura no manto dele, né? E com tanta fé, que ele fala: alguém me tocou, né? Não tocou no manto, né? Ele sentiu a presença daquela pessoa ali com tanta fé. E quando você chegava perto de alguém que tinha muita fé, para ele, vamos dizer, o tratamento acontecia, porque aí ele não havia, vamos dizer, resistência, e ele, vamos dizer, o paciente se tornava um. Então, aí, vamos dizer, a cura podia acontecer, porque na unicidade é que a cura acontece. Então, quando... Fala, Lília. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, né, quer dizer, o importante, né, é nós, com relação ao curso de milagres, apesar disso não ser fácil, né, mas a gente tem que lembrar, né, o importante é que no curso de milagres a cura ela pode acontecer mesmo que ela não seja uma cura física visível para os nossos olhos, né? Quer dizer, o Cristo, né, o Jesus do curso de milagres, né? Quer dizer, quando ele está falando de cura, quando ele está falando... É a mente que está doente, o corpo... É a mente que está doente. E, às vezes, quer dizer, a cura acontece na mente, mas não acontece no corpo, por alguma razão que nós, na verdade, né, quer dizer, não compreendemos, mas tem sempre... Não importa, porque ela vai estar bem, aquela pessoa vai estar bem. Exato. Independente se o corpo dela está doente ou não. Exato, exato. E ela pode ser extremamente útil. A gente não sabe por quê, mas ela pode ser extremamente útil para aqueles que estão em volta dela. Então, é importante que a gente coloque, né, o foco na mente, né, e no amor, e compreenda, né, que o resto pode acontecer, mas também pode não acontecer. E aí a gente vai, aos poucos, né, vamos dizer, nos afastando, né, da necessidade da cura física, que a gente vai, aos poucos, começando a acreditar que você pode ser curado e ser feliz e ser, né, o Filho Santo de Deus, mesmo que haja alguma coisa errada no teu corpo, porque o teu corpo é uma sala de aula. É uma sala de aula. E a gente não sabe. A única coisa... Só quem sabe o caminho para casa, o caminho para o nosso Pai, é o Espírito de amor que habita em nós. Se for a Lilian que queira, enfim, quer dizer, né, mostrar o caminho, ou como o Nando estava falando, encaixar numa teoria,
não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tem uma coisinha aí que se eu puder adicionar também, eu estou me sentindo aqui como um menino no meio da Lilian, do Roberto e de todo mundo, mas essa história de tocar, né? Quando toca, eu vejo muito assim, por exemplo, quando eu assisto uma palestra do Ken e ele fala algo que me cura, é como se ele tocasse em mim, entende? Ele não está nem fisicamente mais vivo, mas ele me toca, entende? É o dedo dele que me toca e aquilo me cura, porque eu estou aberto à cura dele e ele me toca e existe uma cura. Meu corpo, sim, pode continuar a mesma coisa, mas eu fui tocado, entende? Eu fui tocado. Muito lindo isso, Nando. Isso é verdade, isso é maravilhoso, Nando, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom, boa. E é importante, a gente tem... Eu dou tantas graças quando isso acontece. Né? É uma bênção enorme. Sim, bênção enorme. Cara, foi uma excelente conversa essa aqui, introdutória, preparatória, mas agora a gente vai ter o melhor professor aqui, que é o... Que é o próprio... O próprio. É o próprio. Lógico. Então, eu vou fazer o seguinte, Lília, eu vou ler aqui, tá? E um parágrafo atrás do outro e você vai interpretando, tá bom? Assim? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tentei abrir todos os microfones aqui, até da Sandra, mas não consegui. Aqui não... Eu não sei o que aconteceu aqui com... Sabe o que é, Roberta? Que eu não estou sozinha aqui. Ah, bom. Então, se eu estou com um cachorro. Se tiver um cachorro aí, uma criança, você afoga. Não estou conseguindo mais. Esse é o Roberto. Quanta amorosidade. Meu amor puro. Mandou ele para casa rápido. Olha só, Sara, você tem que fechar o teu microfone, então fecha. Vamos lá. Eu vou ler ele aqui e você vai comentando, tá bom? Então vamos lá. Estamos no primeiro aqui, é o capítulo 2. Já teve a introdução e agora nós vamos ler o item 1, que é os limites da psicoterapia. E vamos agradecer muito ao pai por ter tido essa oportunidade de estarmos juntos aqui, lendo esse texto maravilhoso, com esse grupo maravilhoso. Então, muita gratidão. Apesar disso, o resultado ideal raramente é conseguido. A terapia começa quando se compreende que a cura é da mente. E em psicoterapia, aqueles que se encontram já acreditam nisso. Pode ser que não consigam chegar muito adiante, pois ninguém aprende o que está além do que ele próprio está pronto para aprender. Contudo, níveis de prontidão mudam. E quando o terapeuta ou o paciente atinge o próximo nível, um relacionamento que satisfaz aquela necessidade mudada lhe será oferecido. Talvez se encontrem outra vez e avancem no mesmo relacionamento, o tornando-o mais santo. Ou talvez cada um deles entre em um outro compromisso. Há uma certeza disso. Cada um progredirá. O retrocesso é temporário. A direção predominante é o progresso rumo à verdade. Eu acho importante nós nos lembrarmos aqui na frase 4, né? Contudo, níveis de prontidão mudam. E quando o terapeuta ou o paciente atinge o próximo nível, um relacionamento lhe será oferecido que satisfaz aquela necessidade mudada. Né? Então, quer dizer, isso
isso é muito importante, porque muitas vezes, né, quer dizer, nós não somos só nós, né? Quer dizer, quando eu estou falando nós, eu estou falando todos nós, ou né, os terapeutas e os pacientes. Quando, né, quer dizer, o nível de prontidão muda, né, existe uma diminuição do medo. Então, você consegue, né, vamos dizer, ir mais profundamente, mais diretamente, né, ao problema central ou a dificuldade central, né, que estava acontecendo ali e que não deixava que, vamos dizer, o relacionamento progredisse. Então, quer dizer, na medida que essa prontidão muda, há uma grande abertura, né, interior nas duas pessoas, e essa abertura interior pode fazer com que elas continuem ou pode fazer com que elas sigam, né, um outro caminho. Então, isso é muito importante, quer dizer, que a gente, né, não tenha medo de chegar a um ponto em que há o que parece ser, né, quer dizer, um desequilíbrio, como Jesus nos fala, né, no Manual dos Professores, quando ele fala no desenvolvimento da confiança, né, nos níveis do desenvolvimento da confiança. Então, quer dizer, quando a prontidão, né, aumenta, o que acontece é que o nível da confiança aumenta. Então, é importante que a gente tenha muita força para soltar tanto o paciente quanto o terapeuta, porque é difícil para os dois. É difícil para os dois. A gente percebe, né, muitas vezes, né, que parece que a gente não está indo para frente, parece que a gente não está indo para frente. E aí você percebe que não está indo para frente porque você tem medo que o nível mude. E se o nível mudar, pode ser que aquele relacionamento seja desfeito. Ficou claro o que eu falei? Eu entendi o que você falou, eu acho. Você entendeu, Nando? Sim, entendi. Pois é isso, quer dizer, muitas vezes eu também me pergunto, por que eu não, né, por que eu não faço mais para me curar? Por que eu não vou mais para frente, né? E aí o Ken me ajudou muito, né? Enfim, dizendo, você, minha querida, né, não é responsável por isso. Esse processo está entregue nas mãos do Espírito Santo. Então, você tem que simplesmente, né, ser capaz de se perdoar, de se aceitar, de ter essa luz compassiva que abraça você, o paciente e os que estiverem perto de você naquele momento. Essa questão da entrega é que, vamos dizer, hoje estava uma discussão no grupo sobre o que é o medo de Deus, né? Então, o que é o medo de Deus? É o último obstáculo para a paz, né? Todos nós temos um medo de Deus ou temos um medo da luz, porque a gente sabe que a luz vai desfazer esse ego.
Então, é por isso que essa entrega, né, existe. Mesmo que seja, vamos dizer, inconscientemente. É por isso que demora tantos anos para você fazer esse trabalho, porque você, mesmo que você não perceba, você está se contraindo, você está resistindo. Está resistindo porque inconscientemente você tem medo de despertar, você tem medo da salvação. Né? Então, isso aqui é uma coisa sempre semelhante a isso também. E a outra coisa que está associada a essa ideia que você trouxe é de que ninguém pode atuar num nível acima do seu nível de consciência. Então, se você está num determinado nível de consciência, se uma outra pessoa vier falar num nível de consciência mais acima, ela não vai aceitar. E não vai... Aí tem aquela alegoria da caverna do Platão, né? Se você vai falar para uma pessoa sobre um assunto, um nível acima do nível de consciência dela, você tem um paciente e você quer puxar aquele paciente para um nível de consciência que ele não está, não adianta. Ele vai simplesmente resistir. Na verdade, Roberto, eu acho que o livro, acho que não está nessa parte ainda, mas ele fala algumas vezes que não chega ninguém nem acima nem abaixo. Chega encaixado com a gente, sabe? Então a gente não tem, precisa ter, claro que às vezes a gente fica, não, isso vai ser um problema, mas não é um problema porque a gente está julgando, mas se a gente vê mesmo, tá igualzinho, é só a gente que, se a gente se julga superior, eu sinto que eu não estou vendo alguma coisa, eu não estou vendo alguma questão dessa pessoa que está em mim e eu estou achando que ou eu já superei, alguma coisa assim. E se eu me julgo inferior, a mesma coisa, só que do outro ponto, né, talvez eu não tenha... eu tenha visto ou não tenha visto essa... Eu queria comentar, porque a Lília falou aqui, vamos dizer, no nível de desenvolvimento da confiança, a gente sabe que tem essa até, vamos dizer, na canção da oração, ele fala na escada, a gente sabe que tem pessoas que estão mais avançadas espiritualmente e outras que estão menos, né, avançadas espiritualmente, ou seja, tem um nível de consciência maior ou menor. Você pega perto do Moody, pô, e eu, por exemplo, é uma brincadeira, porque o cara está num nível de consciência muito maior, né? Então, isso existe um nível de consciência maior e menor, e também seria, vamos dizer, melhor, né, que o terapeuta tivesse com... Ele fala assim, o terapeuta dá alguns passos na frente do paciente. Isso é a relação ideal, que o terapeuta esteja um nível de consciência um pouquinho maior, para poder puxar. Então, ele, por exemplo, ele é um seguidor, como fala o curso, né? Ele segue ao Espírito Santo, né? E ele é, vamos dizer, um líder em relação ao paciente. Então, acho que isso acontece. O que você acha, Lília? Olha, querido, quer dizer, eu acho que né, essa vontade que a gente tem, vamos dizer, né, de puxar, como você colocou, né, quer dizer, de puxar a pessoa para, vamos dizer, um nível mais elevado, é uma, vamos dizer, uma tentativa, né, muito, enfim, quer dizer, ela é motivada, a intenção dela é muito boa, mas como o curso diz, né, quer dizer, a sua boa intenção não é suficiente. Não é suficiente. Então, nessa questão da relação, né, quer dizer, a coisa mais importante, né, é que se consiga, né, entre os dois uma capacidade de se perdoar, de se aceitar, de se abraçar, né? E aí, a partir, né, dessa autoaceitação daquilo que está acontecendo naquele momento, né, se for necessário, vamos dizer, a elevação daquela consciência vai acontecer através do Espírito Santo, na medida em que eu abra as minhas mãos e, como diz a oração, né, que eu
seja curado na medida em que eu permita que ele me ensine a curar. Obrigado por isso. Porque, vamos dizer, não estou falando nem na relação, vamos dizer, paciente-terapeuta, que é um ambiente mais, vamos dizer, controlado, mas no papel aqui, tá certo? No dia a dia, que a gente tem tantos contatos e tal, tem pessoas de todos os entendimentos. E aí você tem que saber que não é você que está curando ninguém, nem melhorando ninguém, e cala a boca e segue em frente, né? E não tenta... Exato. 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 Isso é muito mais difícil de fazer do que aparenta, sabia? É mais difícil. É aquela maravilhosa, né? Quer dizer, definição do perdão. O perdão é quieto e inquietude nada faz. Apenas olha, espera e não julga. Né? Então, na medida em que a gente consegue, né, olhar, esperar, não julgar e abraçar tudo aquilo que você está vendo, certo ou errado, porque, de qualquer maneira, o Espírito Santo pode usar tudo para nos curar. E curar a pessoa que está do lado também, porque você... Exato. Se você conseguir calar a boca, né? Se você entrar no baralho ali no confronto, você perde tudo. Mas se você conseguir calar a boca, né? Aí, vamos dizer, não é você que vai fazer nada. Você está demonstrando uma consciência que ela também tem, a outra pessoa também tem. O Espírito Santo pode tratar aquela pessoa se você permitir que ele faça isso. Exato. E você não estragar a coisa toda. Muito obrigado por isso. Obrigada a vocês, queridos. Eu não falei com ninguém. Boa noite, Eliana. Boa noite, Márcia. Boa noite, Valmar. Boa noite, Lilian. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sandra. Muito obrigado. Boa noite, Lilian. Boa noite, queridos. Boa noite. Desculpe. Enfim. Aqui ninguém perdoa nada, não, Lilian. Ok. A psicoterapia mesma não pode ser criativa. Esse é um dos erros engendrados pelo ego. Que ele é capaz de mudança verdadeira e, portanto, de verdadeira criatividade. Quando nós falamos da ilusão que salva ou do sonho feliz... Aí rola tudo. Ou do sonho final. Hein? Ou do sonho final. Desculpa, então, eu pulei alguma coisa aqui. Quando nós falamos da ilusão, que a ilusão salva, ou do sonho final, não é isso que nos referimos. Mas aqui está a última defesa do ego. Resistência é o seu modo de olhar para as coisas, a sua interpretação de progresso e crescimento. Essas interpretações estarão necessariamente erradas, porque são delusórias. As mudanças que o ego busca fazer não são realmente mudanças, são apenas sombras mais profundas, ou talvez as nuvens se combinem em padrões diferentes. Contudo, o que é feito do nada não pode ser chamado de novo ou diferente. Ilusões são ilusões, verdade é verdade. Eu não resisto, eu vou fazer um comentáriozinho. Vocês já repararam que a Lilian, quando ela fala, ela fecha os olhos? Sim. E experimenta você fazer isso também. Quando você estiver num consultório, ou estiver em algum lugar, ou estiver lendo, fecha os olhos, fica tão mais fácil. Sim. Fica tão mais fácil você se conectar com o Espírito Santo. Não estou querendo pegar o teu pé, não, Lilian, só que eu acho tão bonito que não podia deixar de comentar. Oh, meu querido, eu agradeço muito. Eu nem percebo, entende? Eu nem percebo. Acontece.
acontece. Mas eu vou te imitar, porque ajuda muito. Quando você fecha o olho e começa a falar... Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda muito, porque você, de alguma forma, parece que você sai do ego naquele momento, né? Porque você está pedindo a ele, você está pedindo a ele. Enquanto você está olhando, você está vendo o seu rosto, você está vendo o rosto do outro, você está distraído, mais distraído, né? Quando você fecha o olho, você, enfim, quer dizer, a distração ela tem menos intensidade e você consegue, de uma certa forma, enfim, né, E a ser presença mais do Espírito Santo é muito mais intensa. exato. Então, quer comentar alguma coisa aqui nesse parágrafo, Lilian? Eu já esqueci o que a gente leu aqui. Quer dizer, né, o que é importante, quer dizer, nesse parágrafo, e, na verdade, em todos, né, é que a psicoterapia em si mesma ela não pode ser criativa. Esse é um dos erros engendrados pelo ego, que ele é capaz de mudança verdadeira e, portanto, de verdadeira criatividade, né? Então, quer dizer, se a gente for olhar para a psicoterapia como, vamos dizer, a salvação, né? Ela só vai ser útil na medida em que nós, né, abrirmos mão daquilo que nós queremos, daquilo que o ego quer. O ego quer se curar, o ego quer ter um relacionamento melhor, o ego quer ganhar dinheiro, o ego quer, enfim, ser bom, belo, rico, todas essas coisas, né? E, na verdade, se nós não abrirmos mão da nossa vontade de curar as coisas, de mudar, de fazer com que aquela pessoa se cure, de fazer com que você mesmo se cure, né? Se nós não abrirmos mão disso e entregarmos a ele, não acontece nada. É isso aí. Não acontece. É o que ele diz, né? Quer dizer, resistência é o seu modo de olhar para as coisas, a sua interpretação de progresso e crescimento, né? Então, ele te engana, quer dizer, ele parece que você está fazendo as coisas, mas você não está. É resistência, é a tal história. Você muda o modelito da roupa, mas você não muda o núcleo. O conteúdo. O conteúdo, então, não acontece nada. Eu queria fazer uma pergunta, Lilian e Roberto e todo mundo que está ouvindo aí. Não sei se são todos terapeutas, têm desejo de ser, né? Mas eu costumo usar, mesmo assim, talvez seja uma amostra de que eu não entrego totalmente ainda para o Espírito Santo, mas eu gosto de usar algumas coisas. Eu acho que nesse parágrafo tem uma palavra importante que é resistência, né? Resistência está sempre presente. Então, eu gosto de usar alguns, como se fossem post-it mental, quando eu estou numa relação. É como se eu fosse um lembrete, um auto-lembrete, né? O que exatamente está sendo resistido aqui, né? Nessa expressão, nesse problema, nessa culpa, o que eu estou resistindo a ver, ou a ser, ou a viver, né? Então, eu tenho dúvida se isso pode ser uma inspiração mesmo, né? Uma ajuda terapêutica, ou se pode ser uma falta de entrega. E aí eu estou como se eu estivesse me agarrando a alguma coisa, né? Tipo, eu gosto de pensar que é um lembrete válido, né? Quando eu estou em processo, eu me lembrar que, puxa, o que essa pessoa está resistindo, que também reflete o que eu resisto no fundo das contas. Ou se a entrega realmente, eu abro mão de completamente todos os post-its, entende? E
e deixo Não, solto. mas, se eu puder comentar, o que a Lilian falou, que eu acho que ela sempre colocou assim, graças a Deus, eu sempre estive perto dela, e é uma coisa assim, fundamental, é de que se você estiver separado, como o Luiz Fernando, querendo falar uma coisa certa, querendo fazer um insight correto, querendo usar a técnica correta, e que aquela, vamos dizer, resposta venha de você, e que você seja um indutor, nada vai rolar, porque você está na separação. Sim. Então, quem faz a cura é o Espírito Santo que vibra no paciente. Uhum. Entende? Então, o que a gente tem que fazer é fingir que estamos fazendo alguma coisa ali, né? É que alguém falava isso. A gente, quando eu estou aqui, vamos dizer, fazendo uma palestra para vocês sobre um curso milagre, na verdade, eu estou distraindo vocês para deixar o Espírito Santo curá-los. Exato, exato. Sim. Mas, quer dizer, enquanto a gente está, né, quer dizer, nesse corpo, nesse espaço, né, vamos dizer, num tempo que você vai ter com aquela pessoa, ou no tempo que você vai ter com seu marido, ou com a sua mulher, ou com a sua amiga, ou com alguém que você ama, né, você tem esses posters que o Nando estava falando, né? Quer dizer, você tem essas ideias, né? Quer dizer, você tem a intenção de talvez sugerir alguma coisa, né? Quer dizer, isso acontece, né? E a gente, enfim, quer dizer, precisa aceitar e precisa entregar, né? E saber que, né, o resultado não depende de você, mas não dá para você viver ou para você fazer uma sessão, né, quer dizer, de terapia sem ter nenhuma referência material nesse mundo. Entende? Tem que ter alguma referência nesse mundo, porque senão, quer dizer, não tem comunicação, entende? Por exemplo, eu vi tu falando do Enneagrama, né? O Enneagrama também é uma coisa que eu uso. E ele não deixa de ser uma espécie de post-it, né? É claro que não se entrega a sacra... Como é que é? O Roberto falou no início, é uma espécie de a divindade não é o Enneagrama, a divindade não é a teoria do Enneagrama. A divindade é o Espírito Santo. O Enneagrama é uma maneira de a gente saber que eu estou neurótico de quê? Eu estou me culpando de quê? Qual é o centro da minha culpa, talvez, né? O que eu estou imaginando que... Então, não sei, mas eu também concordo plenamente com o Roberto. Acho que existe um exercício de entrega. O post-it, ele pode estar ali, mas ele tem que estar bem afastado ali, ele tem que estar servindo, né? Exato. Mas vamos pegar o Eneagrama como um exemplo, que eu até detesto esse Eneagrama. O Eneagrama é o estudo do ego, é aquela coisa que fica mascarando, o ego é 1, 2, 3, 4. Acho uma bobagem aquele negócio ali, tudo bem. Mas vamos dizer, você está usando aquela técnica, né? E você está discutindo sobre ele é 1, é 2, é 3, é 4, Não, mas você não vai nunca discutir se é 1 ou 2. Não, mas vai deixar que ele diga que olha o número que ele é. Mas o fato é que tem que ter um determinado momento, que eu acho que é o importante aqui, é que tem que deixar um determinado momento que você fala esse monte de baboseira e sai fora. Claro. E fica calado. Aquilo que você falou sobre o Eneagrama, ce n'est pas important. Isso, acho que uma coisa que tu falou muito importante, que eu acho que é fundamental, é com que intenção eu trago o post-it? É para falar uma coisa legal? É para curar? Então, se eu trago com essa intenção, eu já matei o processo. Exato. Eu asfixiei o Espírito Santo e estou tentando tomar o lugar dele aqui. É isso que a Lília fala o tempo todo, pô. Exato. Aliás, o Cláudio Naranjo, eu levei até um susto, fiquei muito feliz, né? O Cláudio Naranjo é a pessoa mais importante no Enneagrama. Ele está sendo, parece, eu não sei se vai acontecer, mas parece que ele é um dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz. É mesmo? É. Lilian, eu tenho uma notícia para te dar. Fala, querido. Cláudio Naranjo faleceu semana passada.
Ele faleceu super bem, ele foi para Berkeley, teve um contato com o mestre dele, que é o Tartan Tuco. Certo, sim. 2, 3 dias depois, ele faleceu na casa dele. Na verdade, nem foi semana passada, foi essa semana. Foi essa semana? Não, foi semana passada, quinta-feira da semana passada. Oh, meu Deus. Eu não tinha a menor ideia. Essas 2 semanas, eu estou completamente fora do mundo. Muito obrigada, Nando, por você estar me dizendo isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, meu Deus. É uma grande alma. Também. Ninguém morre. Vamos continuar aqui? Vamos, querido, vamos. Então, a resistência, tal como é definida aqui, pode ser característica tanto de um terapeuta quanto de um paciente. Nos 2 casos, ela coloca um limite na psicoterapia, porque restringe os teus objetivos. E o Espírito Santo também não pode lutar contra as intrusões do ego no processo terapêutico. Mas ele esperará e sua paciência é infinita. A sua meta é sempre indivisível. Sejam quais forem as soluções, olha que frase, a sua meta é sempre indivisível, indivisa, né? Não pode dividir. Sejam quais forem as resoluções que o paciente e o terapeuta tomem com relação às suas metas divergentes, elas podem ser totalmente reconciliadas em uma só, até que eles se unam com a sua. Só então todo o conflito termina, pois só então pode haver certeza. Só na unicidade se tem certeza da verdade daquilo que você é e da onde que você veio, para onde você vai. O que ele está dizendo aqui é isso mesmo, Roberto. Só na unicidade é que a unicidade né, a expiação, é o atonement, né, é a iluminação. Mas o que ele está dizendo aqui, que é muito importante, quer dizer, sejam quais forem as resoluções que o paciente e o terapeuta tomem com relação às suas metas divergentes, né? Enquanto as metas forem divergentes, elas não podem ser totalmente reconciliadas em uma só, até que eles se unam com a sua, com a do Espírito Santo. Só então todo conflito termina, pois só então pode haver certeza. Então, quer dizer, é isso que nós estávamos falando, que é extremamente importante, né? Quer dizer, que enquanto o paciente e o terapeuta estiverem com metas divergentes ou com ideias divergentes em relação àquilo que está sendo discutido, nada acontece. Só acontece na medida em que, como ele diz aqui, né, até que eles se unam com a sua maiúscula, com a sua direção. Para mim, né? Você vai naquele baralhão, encontra com a tua mulher, aí ela fala, eu acho isso. Aí você fala, não, eu não acho, eu acho aquilo. Aí fica aquele, não, claro que não, você nem leu, você não está informado. Exato, Fica exato. um papo chato pra caramba e que não adianta nada. Né? Nada. Então, quantas e quantas vezes cai nessas panelas? Cala a boca e deixa, porque se você não ficar quieto, não vai aparecer a unicidade. Só na unicidade vai haver algum tipo de reconciliação entre ambas as partes. Quer dizer, é uma sensação na mente, não é um shake hand, você não vai apertar a mão e dizer
e dizer que você concorda, né? É uma coisa da consciência. É. É extremamente importante. Quer dizer, agora você falou, né, quer dizer, em casamento, né, por acaso, né, quer dizer, hoje eu faço 20 anos de casado. Enfim, Parabéns. né, e o que eu ia dizer sobre o casamento é que é tão importante, né, que a gente tenha essa noção de que se você ficar quieta, se você calar a boca, aquilo se desfaz. Eu juro que de hoje em diante eu não vou falar mais nada. Eu juro. Muitas vezes eu me vejo, né, quer dizer, na cozinha fazendo as coisas, né, né, quer dizer, quero dizer, não, talvez seja melhor assim, faz assado. Aí eu me lembro, cala a boca, Lívia, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Porque this is not my business. Isso não é a minha vida. Eu não tenho que interferir. Consigo. Seja ele meu marido ou não, eu não tenho que interferir. Não tenho. A vida dele é dele. É dele. E qualquer interferência, qualquer tentativa de, né, enfim, dizer como ele deve fazer é uma parte, né, quer dizer, da separação. Enfim, é isso. Muito legal. Vai lá, querido. Nossa, meu celular fica muito ruim. Alguém está... Acho que é o cachorro da Sandra. Sandra, o gato. Você quer falar, Sandra? Não, eu falei aqui, foi com a minha filha, desculpa. Eu achei que estava que estava mutado, que eu tinha... Tá, desculpa. Sandra, bem, querida. Você, quando a gente começou a falar aqui sobre os casamentos, você morreu de rir aí desse lado, né? Ok, então vamos lá. Em sua forma ideal, a psicoterapia é uma série de encontros santos, nos quais os irmãos se unem para abençoar um ao outro e receber a paz de Deus. E isso um dia virá a acontecer para cada paciente na face da Terra. Pois quem, exceto um paciente, poderia jamais ter vindo aqui? O terapeuta é apenas um professor de Deus mais especializado. Ele aprende ensinando. E quanto mais avançado mais ensina e aprende. Mas seja qual for o estágio no qual ele estiver, há pacientes que precisam dele exatamente daquele modo que ele está. Eles não podem receber mais do que ele pode dar por enquanto. No entanto, ambos encontrarão a sanidade no fim. É o que você falou, Nanda. Exato. Eu acho que tem uma outra frase no curso que ele fala assim: quando duas pessoas têm que se encontrar, eles vão se encontrar, né? Então nada acontece por acaso, né? Nessa ilusão. Quando duas pessoas se encontram, é porque eles estão prontos um para o outro, né? E o nível de consciência é adequado para um e para o outro. Pode ser uma relação da vida inteira, ou pode ser simplesmente um encontro casual. Você faz um comentário e acabou. Exato. Perfeito. E mesmo que seja uma relação da vida inteira, e seja uma relação perfeita, na qual ambos têm
possibilidade, né, de aprenderem o mais possível, mesmo que isso aconteça, eles podem não se gostar, né? Eu lembro muito, né, quer dizer, né, quer dizer, enfim, né, quer dizer, da Helen, né, muitas vezes, né, quer dizer, reclamando disso, reclamando daquilo outro, que ela não queria fazer isso, que, enfim, por que Jesus não tinha escolhido uma freira? E, enfim, quer dizer, e é isso, quer dizer, a gente cada vez mais, né, nesse trabalho tem que aprender a ter compaixão, a ter, né, quer dizer, carinho, a compreender o que está diante de nós, né, e a não julgar o que está certo ou o que está errado, porque a gente não sabe. Tem um comentário que eu gostaria de fazer aqui, é que ele fala duas coisas que parecem ambíguas, mas não são, né? Que é... Opa, saiu aqui, peraí, só um minuto. Que é o paciente que chega, ele vai precisar de você exatamente como você é, e que dá um relaxamento necessário, né? Até a gente mesmo se entregar. Então, puxa, ok, eu posso ter um monte de imperfeições aqui, mas se o paciente que está chegando precisa do jeito que eu sou, então eu posso relaxar aqui. Esse relaxamento ajuda que eu entregue para o Espírito Santo, entende? Se eu estiver tenso, eu não vou conseguir soltar tudo mesmo. E a segunda coisa é que ele fala que quanto mais ele aprende ensinando, e quanto mais avançado, mais ensina e aprende. Então, tem um processo que, ao mesmo tempo que eu estou bem aqui, e que eu estou em paz, e que o paciente me aceita como eu sou, eu também eu tenho capacidade de ensinar e aprender mais, né? Os dois movimentos estão juntos, assim. Eu acho que quanto mais eu entrego, talvez mais eu aprenda. E quanto você ensina a si próprio, né? Quer dizer, que na verdade, quando você está ensinando alguém, você está ensinando a si próprio. Claro. Não tem ninguém lá fora, né? Isso. Não tem ninguém lá fora. Eu adoro esse texto e eu adoro esse curso. Eu não sei porquê, mas eu adoro esse curso. Olha, Roberto, se você adora, eu sugiro que você leia o livro. Tá? É a melhor coisa que você pode fazer. Pensou nisso, Roberto? Tenta, rapaz. Tenta dar uma lida no livro. É legal. Oh, meu Deus! O John Monday estava aqui no Brasil, aí eu falei, John, I have to tell you something very special. I love this course. Aí ele falou assim, Roberto, that's nothing special. Everybody loves this course. Everyone that studied this course loved this course. Não tem nenhuma novidade. Não consigo. Vamos lá, então. O lugar da religião na psicoterapia. Tá? Os últimos 10 minutos. Para ser professor de Deus, não é necessário ser religioso ou sequer acreditar em Deus em qualquer medida reconhecível. É necessário, contudo, ensinar o perdão ao invés da condenação. Mesmo isso, não é preciso que haja uma dedicação consistente, pois alguém que tivesse chegado a esse ponto poderia ensinar a salvação de forma completa, em um instante e sem uma palavra. Mas aquele que aprendeu todas as coisas não precisa de professor. E os curados não precisam de terapeutas. Os relacionamentos ainda são o templo do Espírito Santo e serão feitos perfeitos no tempo e restaurados na eternidade. Eu vou ler de novo. E serão feitos perfeitos no tempo e restaurados à eternidade. É lindo isso, né? Porque qualquer relacionamento, você sabe que está ali, foi feito um para o outro e que, no tempo, vão ser perfeitos e restaurados à eternidade. E se a gente não tivesse precisando de cura, e precisando de terapeutas, e precisando do Espírito Santo, a gente não estaria aqui.
né? Já estaria em outro carnaval. Estamos todos no mesmo barco. Então, isso, né, quer dizer, não é necessário ser religioso, não é sequer necessário acreditar em Deus. É necessário, contudo, isso eu tenho sublinhado aqui, ensinar o perdão ao invés da condenação. Né? E mesmo nisso, não é preciso que haja uma dedicação consistente, né? Pois se nós tivéssemos essa dedicação consistente, nós estaríamos salvos. Nós estaríamos salvos. Então, né, quer dizer, isso, né, o perdão, a compaixão, sabe, a ternura, eu sinto que é uma coisa que é tão necessária na nossa vida, sobretudo nesse momento, porque nesse momento, né, quer dizer, na história dessa terra, né, quer dizer, é tão raro que haja, né, ternura, que haja compreensão, que haja perdão, que haja, né, compaixão. Né? O que acontece é, né, quer dizer, tiros, explosões, guerras, né, quer dizer, enfim, esses não vou nem falar, porque senão enfim, não quero nem falar porque não tem importância, na verdade. Né? Eu ainda estou aprendendo que não tem importância. Olha, eu vi uma palestra outro dia e não tem uma pessoa que eu tenha mais horror do que o Trump, né? Idem, por isso que eu não queria nem falar. Mas aí ela disse assim, olha só, tem um grau muito forte de inocência no Trump. Tem um grau muito forte de inocência no Trump. E ela continua falando, e ela tinha nesse programa que se chama Buddha in the Gas Pump, que ele vai fazendo entrevistas às pessoas que estão, vamos dizer, se dedicando à espiritualidade, que já estão em níveis mais elevados e tal. E ela pintou o quadro da seguinte forma: a gente pode olhar para esse mundo todo, mesmo como ele esteja, né? Olha só, o curso fala, você não tem que mudar o mundo, você tem que mudar a sua mente em relação ao mundo. Então, essa senhora, sinceramente, me deu a impressão de que ela, apesar de todos os pesares, apesar de todo o baralhão, de tudo que estava acontecendo, ela estava vendo tudo com uma perfeição absurda. Isso me deu uma grande esperança, porque é possível que a gente um dia consiga ver da mesma maneira que ela, entende? É uma escolha. Há momentos que você consegue, né? Há momentos que você consegue. Enfim. Não, mas olha só, no Trump, que é a coisa mais difícil do mundo, quer dizer, aquela coisa que... Mas se você fizer, se você escolher... Você consegue. Você vê a inocência nele. Você consegue, você consegue. Você sabe que ele é um filho santo de Deus, que ele está aqui, que ele está sofrendo, que ele está clamando pelo amor, pará. Você consegue ver. E aí você pode ver tudo o que está acontecendo como perfeito. Eu fiquei muito, muito impressionado com essa entrevista. Ok, último parágrafo, hein? Ok. A religião formal não tem lugar na psicoterapia, mas também não tem realmente lugar na religião. Nesse mundo, há uma tendência surpreendente de juntar as palavras contraditórias em um termo sem que se perceba a contradição de forma alguma. A tentativa de dar uma forma à religião
é tão obviamente uma tentativa do ego para reconciliar o irreconciliável que dificilmente seria necessário elaborar sobre esse ponto. Religião é experiência, psicoterapia é experiência. Nos seus níveis mais altos, podem unificar-se. Nenhuma das duas é verdade em si mesma, mas ambas podem conduzir à verdade. O que poderia ser necessário para encontrar a verdade, que permanece perfeitamente óbvia, a não ser remover os obstáculos aparentes à verdadeira consciência? Me lembrou agora aquela frase do curso que diz, né? Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. É isso aí. Né? É isso aqui. Né? Religião é experiência, psicoterapia é experiência. E isso, nos seus níveis mais altos, podem unificar-se. Porque na experiência você pode se unir, você pode, né, ter esse amor e essa compaixão e esse perdão. Mas se nós estivermos lidando com o intelecto e querendo, né, quer dizer, colocar as nossas, enfim, quer dizer, teologias, cada um com a sua perspectiva, né? Mesmo no curso de milagres, e sobretudo no curso de milagres, há tantas interpretações diferentes que é muito, muito importante que a gente aprenda a perdoar. Muito, muito importante. E que a gente lembre, né, que isso é o intelecto e que isso é o ego, e que a gente peça ao Espírito Santo que nos mostre o caminho, e não ao intelecto. Graças a Deus. Então, para comemorar essa linda religião, vou ler essa oração nossa principal, que é o Pai Nosso aqui, tá? Ok. Pai, perdoai-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver entre nós que precise ser perdoado quando a tua é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixe cair em tentação, por a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste e aceitemos apenas isso nas mentes que tu criastes e tu amas. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Roberto, Lilian. Oh, meus amores. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada. Reunião. Lília, você não pode faltar. Você não pode faltar. Linda reunião. Muito obrigada, Nando. Muito obrigada, Roberto, Eliana, Sandra, Márcia, Nobe e Valmar. Muito obrigado, Lilian. Que tenhamos uma boa Gratidão. semana, que a gente aprenda cada dia Aqueles que vão um pouquinho ver mais. esse material também, que fiquem com Deus, porque vai ajudar muita gente também. Amém. Amém. Obrigada a todos. Assim seja.
Obrigado, Nando. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Nando. Obrigado, queridos. Obrigada, Eliana. Juliana. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Obrigada, Ivalmar. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo. Fiquem com Deus. Tá, gente. Muito Amo obrigada. vocês. Obrigada. Pessoal, vamos ter logo. Obrigada. Foi muito boa a reunião. Espetacular. Obrigado. Acabou, cheguei, eu entrei.